CBN, seu direito. Todas as sextas-feiras a gente recebe aqui no quadro Seu Direito, no estúdio CBN, o advogado especialista em direito público e eleitoral, Dr. Marcelo Pellegrini. Mais uma vez, seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Boa sexta, boa tarde. Obrigado, Guarizo. Obrigado, Tayla. Um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Hoje a gente vai falar de um projeto que já começou polêmico, mas lá em 1996, 97, por aí, já houve, na época, denúncias de favorecimento a deputados e tal, mas a reeleição está aí. A gente tem, pela primeira vez agora em 2022, um presidente não foi reeleito desde que isso aconteceu. Temos reeleições em governos estaduais, prefeituras, mas a Comissão de Constituição e Justiça pode colocar em votação, eu digo pode, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que pode acabar com a reeleição. Por que eu tô fazendo essa digressão em pode? Porque estão adiando várias vezes, né? Pois é, Guarizo, o tema, mas ele é um tema do debate democrático, né? Não existia no Brasil a reeleição, ela foi criada em 97, o primeiro presidente a ser reeleito foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro muito bem dessa época, eu estava na faculdade, então houve um debate acalorado tanto da constitucionalidade dessa mudança de regulamento, quanto das questões secundárias aí que você mencionou, mas o fato é que desde 98 nós temos para o executivo a possibilidade de ter um segundo mandato. Isso aí tem gente que pode ser contra, gente que pode ser a favor. Temos exemplos no mundo que existem, temos exemplos no mundo que não existem, mas o fato é que o parlamento pode se debruçar sobre o tema e obrigatoriamente tem que ser em sede de emenda à Constituição. Doutor, boa tarde. E é um projeto que já passou por algumas mudanças, né? Além de acabar com a reeleição, previa um mandato maior aí de 10 anos até para alguns cargos, né? Isso pra gente parece até inviável ouvindo, né? 10 anos com o mesmo candidato no poder. É verdade, Tayla. Acho que são várias redações para mudança. Então tem aqueles que defendem um mandato maior, sem reeleição. Tem aqueles que defendem a reeleição dos moldes que estão, dos moldes que está, e também aqueles que defendem uma reeleição mais alongada. Tem aqueles que defendem também que tudo bem, vamos fazer uma reeleição, mas vamos unificar as eleições para não ter eleição municipal e federal separados. Há um debate muito grande, se isso vai vir ou não acompanhado do voto distrital e por aí vai. Eu duvido que, por exemplo, um vereador que sai para ser candidato a deputado dali 2 anos quer unificar as eleições, viu, doutor Marcelo? Pois é, mas essa palavra é do Congresso Nacional, né? Não da Câmara dos Vereadores, né? Exato. Mas a gente teve exemplos também, né? Os Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump está no segundo mandato. Ele foi eleito a primeira vez, perdeu a segunda para Joe Biden e tem agora a segunda vez. Ele não pode ser reeleito. Já no Brasil, a gente tem o presidente Lula cumprindo um terceiro mandato agora, que não tem essa restrição das vezes que a pessoa... Temos prefeitos aí que já governaram cidades 6 vezes, a gente conhece essa história. Então, essa discussão ela ainda vai longe porque partidos, por exemplo, têm interesse que haja reeleição. Os Estados Unidos tem uma questão que é um pouquinho diferente da nossa. Eles não tinham um regramento de reeleição, não era da prática americana isso, mas entre a Primeira e a Segunda Guerra nós tivemos lá o governo Roosevelt, que foi um governo longo de 15 anos. A partir de então se criou-se lá uma emenda constitucional e lá nenhum americano pode ser presidente mais de 2 vezes, seja reeleito, caso do Obama ou de outros, né, Bush filho, etc., ou alternado, caso agora do Donald Trump. Ele de vez em quando fala lá que ele pode mudar esse conceito, mas me parece muito inflexível essa interpretação. Já no Brasil nós temos o direito a uma reeleição, mas nós não temos um limite de mandatos, né? Por exemplo, o legislativo é indefinido, o executivo é uma reeleição, mas passado mais um ciclo a pessoa pode tentar retornar. São diferenças, mas o nosso ordenamento jurídico agasalha.
Doutor, e esse projeto teve várias mudanças, como a gente estava comentando, né? Até em questão do prazo, né? Agora a mudança que está causando discussão lá na Câmara é que agora o projeto foi antecipado aí o prazo para 2030 e não 2034, como era previsto anteriormente aí para o fim das reeleições, ou seja, um impacto aí bem próximo, não nessa próxima eleição do ano que vem, mas na seguinte já, né? Mas aí eu acho que o projeto está correto, porque você tem quem foi eleito agora em 2026, quem será eleito em 26, ele tem o direito subjetivo a cumprir o mandato dele. Mas não se reelege se a lei for aprovada, mas a lei né? tem que mudar antes de um período, né? Antes de uma sessão legislativa, antes de um período de 4 anos, né? Porque vai impactar, né, na carreira futura. Então, eu acho que nesse ponto essa regra de transição me parece muito salutar. Lembrando que é apenas cargos majoritários, né? Governador, prefeito e presidente. Por exemplo, não muda nada. Isso, não muda nada para vereador, senador, deputado, esses continuam. Tecnicamente, a gente não pode definir que são cargos majoritários, porque o Senado Federal também é cargo majoritário. Mas então, não é assim, executivo. Exatamente. Então, são reeleições para o executivo. Já no legislativo, prevalece a regra também de reeleições indefinidas. E aí vale tanto para deputado quanto para senador. E vou além aqui, se vocês me permitem aqui, um caco. Há discussão também dos mandatos do Supremo Tribunal Federal também, e limites. Que hoje é até 70 anos, né? 75. 75. Recentemente teve lá a PEC lá dos 75, etc. Mas é vitalício. Sim. Bom, vou seguir aqui porque já não é a primeira mudança. Por exemplo, o mandato que não chegou ao fim do presidente Collor, ele seria de 5 anos. Do início de 1990 até 1994. Aí, quando o Fernando Henrique é presidente, já seria de 95 a 99, né? Um ano pós-eleição. Diminuiu de 5 para 4 anos. Eu acho que diminuiu do Sarney já para o Collor. O Collor acho que tomou posse. Ele foi eleito, se eu não me engano, final de 89. Isso. Assumiu em março de 90 e ficaria até dezembro de 94, que a eleição foi em outubro. O presidente Sarney, que eu acho que houve uma transição, porque ele foi o presidente da Constituinte e uma emenda constitucional à Constituição de 69 criou esse regramento transitório aí do momento que passamos do controle militar, e aqui eu não vou entrar em discussão de revolução, reforma, etc., período de exceção tal, porque não é o nosso foco, até o regime democrático. E a partir de então, as eleições foram a cada 4 anos, de forma ininterrupta, ganhando ou perdendo, com urna eletrônica ou anteriormente sem urna eletrônica, sempre nós tivemos um vencedor que foi, no primeiro momento, referendado. E 2 impeachments, né? Numa história recente, constitucional, moderna. Por mais que o ex-presidente Collor tenha renunciado, né? Ele não chegou ao final do processo de impeachment, né? Exatamente, mas daí o Supremo firmou um entendimento, né? Que não estava na lei, foi uma construção jurisprudencial daquele que renuncia após a abertura do processo, porque para presidente a Câmara abre, afasta e o Senado julga. E ele renunciou nesse momento que já havia sido aberto o processo pela Câmara. Hoje já há uma disposição na lei de inelegibilidades, não só para presidente, todo aquele que detém um mandato e contra ele está submetido a um processo que pode gerar cassação, se ele renunciar, se ele não renunciar até o recebimento do processo, ele assume o risco de não poder ficar inelegível. Agora, doutor, essa questão também de mexer além na reeleição, no tempo de mandato, né? A gente tem hoje 4 anos de mandato para esses cargos do executivo. Tem outros países que têm mandatos aí de 5, 6 anos, né? Mas para a gente isso seria algo inédito, né? Inédito eu acho que não, porque nós falamos aqui do mandato do presidente Sarney de 5 anos, mas eu acho que entre 82 e 88 houve um mandato de prefeito, 4 mais 2 para casar com a Constituição. E o prefeito era biônico, não era eleito, né? Em algumas cidades. As cidades que tinham, entre aspas, interesse nacional, haviam lá as nomeações. Podemos dar o exemplo aqui de Paulínia, do nosso lado, por causa da Replan, que é a maior refinaria de petróleo do país. Mas Campinas tinha eleições para prefeito de forma rotineira nos anos 70, 80. Em 82 tivemos então eleição para prefeito e para governador? Para governador, eu não sei se governador sim, que foi eleito Franco Montoro. Franco Montoro, e depois de 86 houve a eleição Orestes Quercia. do Orestes Quercia, que era o vice do Montoro, se a minha memória não me trai aqui. Pois é. Mas isso mesmo, chequei aqui.
Tá certo. Em isso. 82 o prefeito de São Paulo seria Jânio Quadros, né? Não, Ah, 85, aí é isso já- prefeito. É, aí foi uma verdade. eleição diferente, né? É verdade. O Jânio ganhou do Fernando Henrique. E sim, Fernando Henrique sentou na cadeira. O Isso. Jânio era candidato contra Montoro, que tem aquela discussão no debate que ele usa o livro do Carlos Lacerda. É momentos aí que quem Exatamente. gosta de política acompanhe no YouTube que tem. Mas a gente vai voltar. Pode falar. Não, doutor. esses debates aí, se quem quiser entrar e ver esses debates dos anos 80 eram muito diferentes do que Eles é hoje. eram sem regras, né? Sem regra e valia tudo e eram coisas assim que aconteciam. Dessa emenda da reeleição a gente vai voltar a falar aqui no Seu Direito, né? Porque vai ter muita discussão ainda. Claro, principalmente se o projeto de emenda constitucional avançar, né? Maioria simples ou 2 Não, terços? 2 turnos, Hum. nas duas casas, 3/5 dos votos. Então, uma emenda constitucional. Temos aí os quórums totalmente qualificados. Doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público eleitoral, muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente volta a se falar na sexta que vem. Um grande abraço. Obrigado, Guarizo. Obrigado, Tayla. Um bom final de semana a todos. Agora são 3h25. Esse é do Fernando Henrique. Estúdio CBN. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.